Vamos continuar a leitura, né, da nossa apostila do Seminário Teológico Luiz Online. Paramos nessa parte onde falamos sobre que Jesus Cristo foi o nosso substituto. Ele tomou sobre si os nossos pecados, né? Foi entregue a ele o cálice que continha o pecado de toda a humanidade, com as palavras: seja feita a tua vontade, Mateus 26, 39. Jesus morreu para livrar o homem do seu pecado. Jesus, ele abriu pela sua morte o caminho para a solução do problema dos homens em relação ao pecado. A sua culpa diante da lei de Deus e da sentença divina que pairava sobre eles, ou seja, os homens. Vejamos aqui a expressão que define algo que aconteceu quando Jesus sofreu na cruz, até o momento quando ele exclamou: está consumado, em João capítulo 19, versículo 30. É importante para o seminarista ele saber isso aí. Acelere os seus pensamentos, a sua mente, para que você compreenda, né, a profundidade dessas palavras. Primeiro, a expiação. A palavra significa remissão da culpa através do pagamento ou cumprimento de pena. A palavra expiação. Então, quando a pessoa diz Jesus expiou os nossos pecados, ou seja, definiu, apagou, cumpriu a sentença e nos livrou. Então, a palavra significa remissão de culpa através do pagamento ou cumprimento da pena. Todos os homens pecaram, Romanos 3, 23, e sobre ele parava a sentença da morte, Gálatas 2, 17. Jesus aceitou esta sentença, morrendo na cruz pelos pecados. Ele apagou os nossos pecados, Hebreus 2, 17. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, 5. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para livrar-nos a Deus. Para livrar-nos dos nossos pecados, nos levando a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Por isso ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E Isaías 53, 5. Quando a sua alma se pôs por expiação dos nossos pecados, Isaías 53, 10. Daniel 9, 24. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebesse a adoração de filho, Gálatas 4, 5. Houve a redenção. Redenção. Esta palavra significa recurso capaz de salvar alguém em uma situação aflitiva. Redenção. Está no Novo Dicionário de Aurélio. A Bíblia diz: nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Então, Cristo, ele nos resgatou, porque nós não podíamos pagar esse alto preço desse resgate. Diz que o Cordeiro Imaculado morreu por nós. O precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro Imaculado, incontaminado, foi como libação dos nossos pecados. 1 Pedro 1, 18 a 19, Mateus 26, 28 e Lucas 24, 47, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Esses textos são importantíssimos. Assim Jesus comprou-nos por um bom preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Deus pode agora, por causa da morte de Cristo, dizer, diante das exigências da lei e da justiça divina, a respeito de todos os que nele creram: livra-os, porque já achei o resgate. Ou seja, Deus pode nos resgatar hoje, porque Cristo pagou o alto preço sobre a cruz do Calvário. Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Pela sua morte, Jesus não somente nos resgatou da culpa e fez a expiação e a propiciação dos nossos pecados, mas pelo seu sangue também nos reconciliou com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20 ao 23. Éramos inimigos de Deus por causa do pecado, mas fomos reconciliados pela morte do seu Filho. Romanos capítulo 5, versículo 10. Jesus é o nosso Emanuel, isto é, o nosso Deus conosco, como diz em Mateus 1, 23. A ressurreição de Jesus
não está aqui porque já ressuscitou. Lucas 24, 34. A doutrina da ressurreição de Jesus é uma das doutrinas básicas da Bíblia. 1 Coríntios 15, 3 e 4. É mencionada 104 vezes no Novo Testamento. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. A ressurreição é pré-anunciada, ou seja, ela foi pré-anunciada, foi predita pela palavra da profecia. Em Salmo capítulo 16, versículo 20. O próprio Jesus falava muitas vezes da sua ressurreição. Mateus 12, 40, Mateus 16, 21, Mateus 17, 22 a 23, Lucas 9, 22, João 2, 19 a 21 e João 10, 17. A ressurreição, um grande milagre. Um milagre. O mesmo Jesus que foi cravado na cruz e cujo corpo morto foi tirado envolto em panos, João 19, 46, e sepultado no sepulcro de José de Arimateia, Mateus capítulo 27, 59 a 60, ressuscitou no terceiro dia, deixando o seu sepulcro vazio. Lucas 24, 1 e 3. Ele foi visto e reconhecido pelos seus discípulos. Os sinais dos escravos nas suas mãos, os sinais dos cravos nas suas mãos e da lança no seu lado. João capítulo 20, 27, Lucas 24, 39. Ou seja, Jesus ainda trazia em seu corpo os sinais da sua crucificação. Os sinais dos cravos e da lança no seu lado. Serviram para provar a sua ressurreição. Era inteiramente corporal. Jesus não ressuscitou só o espírito, não. O corpo dele foi ressuscitado. Jesus disse que ele não era um espírito. Isto é, que ele não havia se manifestado somente em espírito e que deixou o corpo quando ele morreu, mas que ele era ele mesmo, corporalmente visível e havia ressuscitado. Glória a Deus. Lucas 24, 39. Com um corpo espiritual, 1 Coríntios 15, 41 e Gálatas capítulo 3, versículo 21, o qual não mais estava sujeito às leis da natureza. Você pode ver em João capítulo 20, versículo 19. Foi Deus que ressuscitou. Foi Deus que ressuscitou a Cristo Jesus. Atos capítulo 2, versículo 24, 32, Atos 10, 40, Atos 13, 30, Colossenses 2, 12. É Bíblia pura. Quando Deus planejou a salvação por meio do seu Filho, mostrou sua grande sabedoria. 1 Coríntios 1, 29. Quando ele deu o seu Filho para ser o nosso Salvador, mostrou um grande amor. João 3,16. E quando ele ressuscitou, mostrou o seu grande poder. Efésios capítulo 1, versículo 19. Deus ressuscitou a Jesus pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8, 11. 1 Pedro 3,18. Romanos capítulo 1, 4. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Então Jesus... A ressurreição de Jesus foi algo maravilhoso. A morte, a vida. O Senhor Jesus realmente foi algo extraordinário que aconteceu entre nós. Alguém pode até dizer, olha, Jesus disse que morreria e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele morreu na sexta-feira, ficou sábado e ressuscitou no domingo. Então não é 3 dias. Tem essa dúvida aí, o pessoal fica falando, né? Mas só que... você deve lembrar, olha só, coloca aí no seu caderninho de anotação e pode até fazer um comentário lá na sala de aula, na sala de comentários. Existiam 2 sábados, então se cumpre, terceiro dia. Alguns ímpios, incrédulos dizem isso, né? Não é 3 dias, terceiro dia ressuscitará, morreu na sexta, ficou o sábado e no segundo dia ressuscitou. Cadê? Não é 3 dias? Mas porque naquela época havia 2 sábados. Se contava assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, aí começava novamente. Aí primeiro dia foi aonde Jesus ressuscitou. Não é super interessante?
Glória a Deus. Vamos continuar aqui na nossa apostila, lendo esse assunto maravilhoso. Muitos têm negado a veracidade da ressurreição de Jesus. E na época de Jesus, já havia esse povo que negava a sua ressurreição. Mas percebemos